Oi, gente. Nos últimos dias, nós tivemos uma excelente notícia que pode se tornar uma notícia espetacular, que Bolsonaro pode ser que finalmente seja julgado pelos potenciais crimes na pandemia. Eu vou explicar. O Toffoli liberou para julgamento recursos contra o arquivamento de 2 pedidos de investigação contra Bolsonaro relativos à pandemia. Esses crimes da pandemia, eles tinham sido arquivados pelo Dias Toffoli a pedido da Procuradoria-Geral da República, à época presidida pelo Augusto Aras, indicado pelo Bolsonaro, com parecer da Lindora Araújo. Eu vou trazer os detalhes, olha só. Isso aqui foi em 2023, quando o Toffoli arquivou as investigações e eu fiquei absolutamente revoltado, possesso, pé da vida, né? Aquela coisa assim. Quando isso aconteceu, eu fiquei enlouquecido, porque, para mim, embora muitos potenciais crimes do Bolsonaro sejam graves, aqueles da pandemia, caracterizados pela CPI da pandemia, estão entre os mais graves, né? Enfim, o ministro Dias Toffoli arquivou 2 frentes de investigação, ele atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República, que diz que não tem materialidade em nenhum crime, o que é uma grande bobagem, as evidências são abundantes, mas enfim. E aqui, ó, esse é um parecer assinado por Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República. O PGR argumentou que o relatório da CPI da pandemia tem deficiências técnicas por não ter individualizado provas. Isso daqui era o passapano profissional da Lindora Araújo e do Augusto Aras. E o Toffoli seguiu. Só que aí vem a novidade, coisa que aconteceu agora, super recente, né? Recursos foram apresentados por senadores da CPI da Covid. Para os parlamentares, Bolsonaro deve ser investigado pelos supostos crimes de infração de medida sanitária preventiva e pandemia. E a PGR não viu indícios para abertura de inquérito à época. Isso é muito importante. Eu vi o Mídia Ninja cometer esse leve deslize, mostrar uma imagem do Paulo Gonet, né, quando fala da Procuradoria-Geral da República. Quem não viu indícios foi a Procuradoria-Geral da República sob a administração do Augusto Aras e da Lindora Araújo, os passapano profissionais, não é? A atual Procuradoria-Geral da República não se manifestou ainda sobre isso e o Paulo Gonet, quando foi perguntado, entendia que poderia ser investigados sim, não é? Se tem uma manifestação outra do Paulo Gonet dizendo que é contra, aí ele está redondamente enganado e vamos aguardar para ver como é que ele vai se posicionar em relação a isso. Mas só para vocês entenderem, o ministro Dias Toffoli liberou para julgamento, então vai ser julgado, os recursos contra o arquivamento dos pedidos de investigação. E se forem desarquivados, e eu espero que eles sejam desarquivados, Bolsonaro finalmente pode ser julgado pelos potenciais crimes na pandemia. Estamos falando do quê? Ele incentivar as pessoas a não se vacinarem através de disseminação de notícia falsa, ele recomendar o chamado tratamento precoce sem nenhuma comprovação científica, não é? Ele dando uma de garoto de propaganda de ivermectina e cloroquina, vocês lembram disso? Ele aparecendo assim com o remédio na mão, entendeu? Levanta até suspeitas, né? Se a indústria farmacêutica tinha alguma coisa a ver com isso, não podemos afirmar, mas é muito estranho, né? Ele fazendo propaganda de remédio, né? Qual é a qualificação dele para isso? Não sei, me parece mais charlatanismo. Mas, enfim, isso daí é uma coisa para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Ele deve ser... Os recursos foram apresentados pelos integrantes da CPI. Para os parlamentares, o ex-presidente deve ser investigado pelos supostos crimes de infração de medida sanitária preventiva e de epidemia durante a pandemia da Covid. Ao arquivar os pedidos, Toffoli tinha seguido o entendimento da Procuradoria-Geral da República à época. A data do julgamento ainda vai ser marcada. Enfim, isso ainda vai ser definido, né, a data disso ser julgado, e eu espero de verdade, torço muito, muito mesmo, que Bolsonaro seja julgado e responsabilizado por esses, ao meu ver, as evidências desses crimes são muito abundantes.
Vamos só recapitular. Em um determinado momento, ele divulgou uma notícia falsa relacionando vacina de Covid com vírus da AIDS. Claro que uma coisa dessa, no momento que nós estávamos começando a encaminhar a vacinação, faz o quê? Faz as pessoas não se vacinarem. Fortalece uma mensagem contra a vacinação. O que Bolsonaro falou quando a vacina da Pfizer chegou no Brasil? Você lembra? Eu lembro. Eu lembro de memória, não preciso consultar nada, não. Ele disse que leu a bula, a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais e ele não ia se vacinar. O que ele estava incentivando as pessoas a fazerem durante uma pandemia? As pessoas a não se vacinarem. O que Bolsonaro fez no início da pandemia? Quando ele chamou aglomerações sem máscara e ele próprio ia para essas aglomerações sem máscara. Ele incentivou a disseminação do vírus. Ele chegou a tirar a máscara de uma criança enquanto falava com ela. A criança foi com máscara e ele retirou. Gente, ele tem que ser responsabilizado por essas atitudes. Já passou da hora dele ser responsabilizado por essas atitudes, né? E o pessoal da CPI da pandemia, e aí a gente podia lembrar a questão dos indígenas, o que aconteceu em Manaus, que foi uma espécie de laboratório daquela imunidade de rebanho, vocês lembram disso? Lembram disso? A ideia de que ele defendendo a contaminação, que se as pessoas se contaminassem, não é? Teria imunidade de rebanho. E o laboratório disso foi Manaus. E, aliás, eu não preciso nem lembrar a vocês o que aconteceu em Manaus. Né? Porque eu acho que todo mundo lembra, né? Das imagens de Manaus. Então, realmente, é muito importante que esses processos sejam desarquivados, né? E é importante entender que o Toffoli só fez isso agora por causa da pressão dos senadores, né? Assim como no passado ele estava seguindo a Procuradoria-Geral da República, que era o passapanismo, né? Os passapano profissionais. Espero que agora eles examinem as evidências e percebam que existem evidências e que a CPI da pandemia reuniu e apresentou essas evidências. Não apenas para o Supremo Tribunal Federal, mas apresentou essas evidências para o povo brasileiro. E está na hora daqueles, todos, não só o Bolsonaro, mas todos aqueles que foi sugerido o indiciamento, sejam responsabilizados pelos seus crimes durante a pandemia. Aliás, já passou e muito da hora. É o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.